Como vai, Sueli? Bom dia, tudo bem? Como vai, Osimar? Que bom estarmos juntos novamente. Pois é, e quem está chegando agora nessa gravação, eu sou Zimar Ramalho, sou jornalista e sou taróloga. E a Sueli Murdoco é astróloga e psicoterapeuta junguiana. Estamos aqui já tem mais de 2 anos no nosso canal e nós estamos com uma série especial. Já falamos sobre os eclipses e os grandes trânsitos agora de 2026. Então, quem está chegando agora, eu convido a assistir às lives anteriores. E hoje, para a gente aproveitar bastante o nosso tempo e dando sequência, né, a essa série, nós estamos falando sobre como que a gente pode, a partir do nosso ascendente, aproveitar melhor esses grandes trânsitos e tudo que essas mudanças aí no cenário astrológico, né? E vamos já iniciar, Sueli. Esses grandes trânsitos, quais são as consequências para quem tem ascendente em Leão? Hoje a gente vai falar de Leão e Virgem. E quem tem ascendente em Leão? Olha, eu acho que é interessante a gente lembrar que toda a previsão é muito mais fácil ser feita através dos ascendentes, porque a partir disso a gente toma posse, as casas, a gente se identifica. Estou dizendo o coletivo em geral. Tá? Mas é importante também dizer que esses grandes trânsitos, eles pegam o Sol, a Lua, os pontos principais, e às vezes nessas casas, né, por exemplo, onde a gente tem nodos lunares, ou os eclipses, ou os grandes, por exemplo, a conjunção Netuno e Saturno, se tiver, né, Áries, se não for o signo ascendente, for o signo de solar, lunar, ou se você tiver alguns planetas lá, ele vai ser ativado igualmente. Acho que é Uhum. importante ver e ter esse mapa para você poder identificar, tá certo? Eu acho que com isso, porque às vezes a gente fala, não, não tenho nada a ver com leão. Não, a gente tem leão no mapa, né? E tem planetas nesse mapa, e aí também vai sofrer essas influências. Então vamos lá. No ascendente leão, a gente tem que lembrar que os nodos lunares e os eclipses estão ativando muito esse eixo que é Leão e Aquário, né? Dia 17 de fevereiro esse eclipse em Aquário, tá? Que por sua vez pega o eixo de Leão, que é o leão do eu e do grupo, do eu na sociedade, vamos dizer assim, tá? E o próximo, vai haver um próximo no segundo semestre, que vai ser no signo de Leão. Esse aqui foi no signo de Aquário, um eclipse solar, Uhum. tá? De lua nova, então, e o próximo dia 12, que vai ser no signo de Leão. Lembrando, o que nós estamos falando? Que o ascendente Leão, tá? Ascendente é a primeira casa. Sendo a primeira casa, ele vai lidar com a sétima, que tem a ver com o outro. Então, esses grandes planetas que estão em trânsito, vamos dizer assim, Netuno e Saturno, vamos dizer assim, tá? Os eclipses pegaram, por exemplo, 1 e 7, eu e o outro. Então, o que acontece? Leoninos estão balançados nos relacionamentos, tiveram que rever muita coisa, né? Tiveram muitas influências nessa área. Então, leoninos estiveram bagunçados, vamos dizer assim, Uhum. né? Agora, esse grande trânsito de Netuno com Saturno vai pegar o que? A casa 9 de Leão. O que é a casa 9 de Leão? Por que a casa 9? Porque é Áries. Nós não estamos falando que Netuno e Saturno estão em Em Áries, Áreas, é. tá? Então, estando em Áries, vou pegar, ativar a casa 9. E a casa 9 tem a ver simplesmente com o propósito de vida. Olha como é grande, né? Como é importante. Então, além dele estar sendo pedido para que ele se veja e veja os relacionamentos, né? Nós estamos falando dos eclipses nisso. Uhum. Além do que, tudo isso bate aonde? Será que eu estou, a vida que eu estou vivendo tem significado para mim? Percebe?
Será Vai ser que um é por aí? questionamento. Quem tem ascendente leão ou leão forte no mapa, é um questionamento deste ano, vai ser a grande questão. Entendeu? É a grande questão. E aí, como é que a gente faz, com relação, inclusive, à Casa 9, para a gente aprender? A Hum. Casa 9 fala dos propósitos, dos significados, e como é que a gente é, recria ou então vai buscar o significado da vida? Nas filosofias, por exemplo, a gente lê no autoconhecimento, a gente expande a nossa consciência. Por quê? Porque eu quero conhecer, eu quero saber das coisas para eu poder me situar. Tá? Uhum. Religião, viajar tem a ver. Lembra que quando a gente faz uma grande viagem, que aí a gente está falando de grande viagem mesmo, a gente volta com novas ideias, com uma Exato. expansão, né, do olhar, dos horizontes, né? E com Então, isso, o quem que a gente puder faz? viajar fisicamente, ótimo. Quem puder viajar nos Beleza! livros, na filosofia, nas Isso! ideias, E internamente, a grande viagem interna as também. E terapias. isso, terapias, né? Então, que a proposta qual é? Saturno, que nós estamos falando de Netuno, Saturno. Hum. Saturno, ele estrutura, tá? E faz o quê? Testes. Saturno faz testes de realidade. Aí fala o seguinte, testes de fé, que nós estamos falando de religião na nona casa. Quer dizer o seguinte, o que você crê? Realmente você pratica? Né? Uhum. Praticava? Ah, eu praticava, não pratica mais. Então você tem que rever, para ver se aquele conceito, se aquela crença ainda vale para você. Tá? Uhum. E todas as crenças, neste momento, para o ascendente leão, têm que ser revisadas, para que isso ajude a ele e não atrapalhe. Sim. Né? É a Entende? grande Atrapalhe. dica. Ah, É. Por quê? Porque se você fica numa mesma crença e tem um outro comportamento, olha o desequilíbrio. sim. Né? Eu acredito numa coisa e estou fazendo outra. Alguma coisa está errada. Ou a tua crença ou o teu comportamento. Tá Exatamente, é um certo? bom ano para isso, para quem tem ascendente em leão. E isso é um desafio, porque é preciso ter humildade, né? Porque às vezes você está num caminho e está cheio de razão, mas você entender que aquele não é o caminho, precisa ter uma humildade muito grande, né? Humildade grande e para, inclusive, a Casa Nova, ela traz as grandes verdades. Por isso a gente vai buscar a verdade. Claro. A gente vai buscar a verdade e para dar o significado. E, inclusive, nesse sentido, quando a gente se apega a alguma coisa, crença, vamos dizer assim, verdade, a gente tem que ter, para rever isso, humildade e entender que as verdades não são absolutas. Elas não são exatamente para que a gente possa mudá-las e adaptá-las ao que a gente vive. Tá Uhum. certo? E olha E que profundo. nesse pacote, a gente falou de ascendente em leão, né? E quem tem ascendente virgem ou virgem forte no mapa? E lembrando, para a gente saber, a gente tem que saber o nosso mapa natal, né? O dia Isso. que a gente Uhum. nasceu, a cidade, mas isso é fácil a gente conseguir pela internet, né? Sim, 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 sim. Só um Maravilha. adendo. Ah, No ascendente leão, ainda, porque o leão a gente percebe pelos eclipses e por esses trânsitos, ele ainda é tocado com Plutão na sétima, hum, entendeu? Na sétima. Por quê? Porque o ascendente leão tem aquário na sétima casa. Então nós estamos falando do quê? De transformações das parcerias. Então, aquela pergunta, será que essa parceria, da maneira que está, ainda está valendo? Esse casamento, ainda desta maneira, está fazendo um sentido, tem um propósito para mim? Tá? uhum, Então, Plutão que fala, vamos rever isso, vamos reformular, tá? Para quê? Crises podem acontecer. E aí o que acontece? Esses relacionamentos podem se transformar, né? E dar um novo up, ou de repente eles também podem chegar à conclusão que aquilo já não tem mais sentido. uhum.
Interessantíssimo. Então, e quem tem ascendente em virgem? Eu estou passando, eu Isso. ficaria mais nisso, mas a gente está vendo aqui o nosso tempo, né? Rapidinho, É, vamos lá. mas e quem tem ascendente em virgem? Esses grandes, né? Esses grandes trânsitos, grandes planetas, o que dá para esperar para 2026? Então, Leão, ele é impactado por um eixo do eclipse e Virgem é o outro eixo que é bastante impactado. Então, esse Leão, Aquário e Virgem, Peixes, que são os eixos, né, dos signos opostos e complementares, esse é é o outro dois signos bastante influenciados. Então, o que está pegando, né? Quando esses nódulos lunares e os eclipses pegam, aonde? Estamos falando de ascendente, nesse sentido, neste momento. Estamos falando de quê? Da casa 1, que é a identidade, e a casa 7, que é do outro. Então, novamente, tanto Leão quanto Leão e Aquário, como Virgem e Peixes, estão sendo impactados nisso, transformações e mudanças repentinas de planos e tudo mais, tá? Lembrando que o primeiro eclipse foi dia 3 de março, que foi um eclipse lunar em Virgem, tá? Lunar, que é uma lua cheia, tá certo? Que é o esplendor da emoção, e o próximo vai ser dia 28 de agosto, segundo semestre, tá? O próximo no segundo semestre. Então, vai ser uma eclipse parcial lunar de peixes, tá? E sempre que falamos de peixes e virgem, né? Voltamos à virgem, nós estamos falando de trabalho, do prático, né? Porque virgem gosta, é terra. Terra gosta do trabalho, do fazer, da ordem, tudo certo, do processo, tá? Da perfeição, vamos assim, dos processos perfeitos, tá? Então, o que acontece, por exemplo, quando Netuno e Saturno entram no ascendente Virgem, tá? Lembrando, ascendente Virgem, ele tem Áries na casa 8. Casa 8 é uma casa profunda de água. E a casa de água é sempre uma casa de inconsciente. É uma casa de sentimento, falando em termos de, inclusive, de psicologia analítica e tudo mais, né? Então, os ascendentes virgens vão ter muitas transformações emocionais, bastante intensas. O que quer dizer? O que é a casa 8? A casa 8 é aquilo que a gente troca com o parceiro, emoções, intimidade, a sexualidade, a coisa mais profunda que você troca com o teu parceiro, com os parceiros em geral, da vida, entendeu? Então isso é muito profundo. Por quê? Porque eles vão ter que enfrentar temas muito importantes. De quê? O que afeta a intimidade normalmente, ou a sexualidade, né? O que é? Medo. Medo de se entregar, né? Muita gente, a gente fala, não, eu gosto, mas tenho medo de que o outro me controle, que eu fique na mão do outro. Isso é muito casa 8, tá? Isso é muito casa 8, muito o que o ascendente virgem vai ter que enfrentar, tá? Então, o desafio, sabe o que quer dizer? Você precisa confiar mais, controlar menos. Autoconfiança? Autoconfiança. Autoconfiança. Ou seja, não é o outro que pode se manipular se você estiver inteiro na história. Claro. Não é porque você ama e se entrega que o outro vai te manipular. Não é? Você pode amar, se entregar e também ter os limites, né? Exato. Até aí eu dou Você percebe? conta, a partir daí eu não dou conta. Saturno, limite, Saturno. Percebe? Então, e isso é muito profundo, tá? Porque você se mostrar como você se mostrar vulnerável. Olha que bonito. Ser vulnerável não quer dizer que ser fraco. É diferente. É isso que estamos falando. Eu gosto, eu me entrego, mas se você usar mal essa entrega, eu também posso me retirar. Né?
Uhum. É simples assim, diria eu, mas não é tão simples assim, A não é dica é verdade? entrar inteiro e sair inteiro. Não é verdade? E Não é? ter essa percepção de que o outro está usando mal aquele afeto, aquele sentimento que você está entregando. Uhum. Isso é ter feeling, né? Isso é se trabalhar e ter um autoconhecimento bastante. Se não fica naqueles relacionamentos tóxicos. Relacionamentos tóxicos, eles estão nesse tema de oitava casa, de manipulação do, Uhum. do outro, tá? Eu acho Tá que é certo. interessante. Super dicas, então, para quem tem ascendente em Leão e ascendente em Virgem. Vamos dar uma paradinha agora e a gente volta no próximo episódio para dar as dicas, então, para 2026, para quem tem ascendente em Libra e Escorpião ou esses dois signos fortes. Combinado? A gente volta daqui a pouco? Combinado. Obrigada.